Tu entraste numa seara aí interessantíssima. Eu vou dizer por quê. Me permita ser mais longo um pouquinho no que eu vou comentar aqui, mas eu acho que é importante para o debate. Alguns institutos de pesquisa, eu falo com experiência aqui no nosso local, alguns institutos de pesquisa, eles conseguem algumas vezes o famoso na mosca. Teve um instituto de pesquisa aqui que acertou um resultado de uma eleição até nos centésimos. Perfeito, sabe? E aí ele passou a ter muita credibilidade a partir disso, porque ele desenvolveu o método dele ali, porque cada instituto tem a sua metodologia. Aliás, é até importante a gente frisar que você pode até pegar uma pesquisa de um instituto e de outro instituto e ter aquilo como referência comparativa, mas comparar, realmente você não pode comparar, porque cada um tem a sua metodologia. Perfeito. Cada um tem a sua metodologia. Mas aí, às vezes o instituto ele descobre ali o método dele que deu certo ali, aí ele insiste naquilo. Ou seja, às vezes é o local onde ele foi, uma feira, um bairro e tal, e dentro dessa amostra dele, ele consegue uma coisa muito mais fiel. E que, ainda falando a respeito do lance da colherzinha, existe uma amostra que, a partir de determinado momento, ela é só desperdício, né? Ou seja, para você provar feijoada, não precisa ser um prato. Basta a colherzinha, porque o prato já seria um desperdício. Então, se no universo de 1.000 pessoas, a única coisa que você vai fazer é diminuir a margem de erro, né? Mas acaba sendo um desperdício. Que também tem uma limitação, né? Sim. Chega um ponto onde tanto faz. Isso. Né? Chega um ponto onde tanto faz. E aí, alguns institutos no Brasil erraram drasticamente. Alguns aqui também erraram numa campanha, acho que foi 2016, não me recordo, uma campanha para prefeito. Erraram assim de maneira extraordinária. Em uma mudança que teve da última pesquisa para o dia da eleição. Em 48 horas o eleitor ele mudou drasticamente. Por algum fato, mudou. Não é que a pesquisa estava errada, mas aí quando saiu o resultado da eleição, tinha mudado de posição, o candidato estava em terceiro, por um fato atípico. Mas especialmente com a divisão do Brasil, eu não gosto muito desse termo, mas como está muito comum, está na moda, o Brasil está dividido entre esquerda e direita, tal. Eu vou usar. Se criou um fenômeno dos bolsonaristas que eu acho interessantíssimo. Eles não gostam de responder pesquisa, porque eles, a maioria deles, ou pelo menos alguns, eles negam que isso seja um retrato real, e eles são dessa, nunca fui pesquisar, não sei o que. Mas só que o dia que a pesquisa chega nele, ele se omite. E isso gera um erro, porque ele não disse que ele vai votar no fulano bolsonarista, candidato a prefeito, candidato a deputado, mas na urna ele vota. Só que isso não aparece na pesquisa. Aí fica parecendo que a pesquisa estava errada. Aqui em 2020 nós tínhamos um exemplo do bispo que saiu candidato e ele aparecia com 2,5%, 2%, ele acabou com 3,1%. Com 2.000 votos, 2.500, 3.000 votos a mais do que realmente as pesquisas. O resto, todo mundo estava na faixa do que a pesquisa mostrava. O bolsonarista, não. Então, esse comportamento, como é que se faz para conseguir corrigir isso? Eu andei imaginando um tempo atrás que até um método que se poderia adotar, não sei se isso eu estou divagando, se é alguma coisa idiota da minha parte, mas tipo assim, que quando o candidato é bolsonarista, já considere um percentual de pontos a mais para ele para poder corrigir essa distorção, porque elas têm acontecido muito em diversas pesquisas. Toda vez que o candidato ele é bolsonarista, ele aparece com menos na pesquisa do que de fato ele aparece na urna. E essa distorção, uma observação minha, pode não ser o real de tudo, que eu não tenho elementos suficientes para isso. Mas essa percepção que eu tive, ela é referente somente a candidatos bolsonaristas. Então, eu creio que seja um comportamento do eleitor bolsonarista. Como faz para corrigir esse tipo de distorção? Olha, eu acho que o comentário... A gente poderia ter um podcast só para falar sobre isso. Eu acho fantástico, e talvez trazer também especialistas nessa área, não é? Primeiro eu queria explicar para você algumas coisas que me veio à mente na hora que você estava fazendo o comentário. De fato, houveram alguns resultados que não foram
de acordo com o que estava apontando as pesquisas. Mas também é importante a gente esclarecer para todo mundo que pesquisa, ela não é um certificado daquele, um veredicto da eleição. Ela é apenas um sentimento que foi captado naquele momento. Se esse sentimento foi captado de forma correta ou não, é uma outra questão que nós vamos tratar aqui rapidamente. A primeira coisa que eu queria esclarecer é que o que foi dito naquele determinado momento não necessariamente vai acontecer no dia das eleições. Por quê? Porque até lá existem variáveis controláveis ou não que podem surgir no processo eleitoral e que você não tem como assegurar que o que foi dito hoje vai acontecer daqui a um tempo. Esse é um ponto. A segunda coisa, aí nós estamos falando sobre o método. Como é que é esse método de captação? Tecnicamente, Brenda, você não pode comparar pesquisas de institutos diferentes. Porque, como você falou muito bem, Gisele, elas foram captadas com metodologias diferentes. Qual que é a amostra? Quais foram as perguntas? Em qual tempo? Em qual condição? Então, é uma coisa que não coerente e não recomendável você comparar institutos, pesquisas diferentes de institutos diferentes. Você está criando referenciais diferentes para comparar um mesmo. E isso não se aplica. Já há uma falha no processo. Depois, como corrigir isso? Né? Os institutos, hoje, eles já desenvolvem técnicas, filtros, como esse que você está falando, que você disse assim, não, Paulo, eu não sei se isso precede ou não, mas isso pode ser uma técnica, isso pode ser sim, né? E sem defender aqui o grupo A, o grupo B, que eu acho que não cabe aqui, não é? Nós estamos falando aqui tecnicamente sobre uma metodologia de pesquisa de opinião, eu acho que você precisa conhecer a realidade que você vai fazer a entrevista. E aí, a partir daí, você já começa a desenvolver questões, que é o que a gente chama filtros, na pesquisa a gente tem filtros, para poder, uma simples pergunta, você é eleitor do lado A ou do lado B? Você, nas últimas eleições, você apoiou o lado A ou o lado B? Aí você já sabe como é que você conduz. Resposta tal, você vai para tal caminho, resposta X, você vai para um outro caminho. São os chamados filtros na pesquisa. Mas mesmo assim, eu gostaria de reforçar, Gisele, algo que eu venho defendendo há algum tempo em alguns debates sobre pesquisa, é que os institutos precisam urgentemente desenvolverem outras metodologias que possam aferir o sentimento do eleitor. O problema da pesquisa de opinião não é a pesquisa de opinião, é que ela não diz tudo. Existem outras questões que não são ditas ali naquela informação e que muitas vezes precisam ser investigadas por quem precisa tomar a decisão. E na hora que você não mergulha e você somente cumpre um papel, temos que fazer tantos questionários, é isso aqui, vamos entregar, você perde oportunidades. E eu entendo também que às vezes pelo tempo, pelo orçamento, você não tem condição de mergulhar. Mas para não deixar de mencionar sobre novas metodologias e recorrendo aqui ao exemplo da caneca numa pesquisa qualitativa, eu queria também de usar uma situação para explicar o que é que eu venho defender. Vamos imaginar que a gente quisesse investigar aqui o que as pessoas acham sobre a arte que foi impressa nessa caneca. Na hora que eu falei a arte que foi impressa, espontaneamente, tanto o Gisele como a Brenda olharam em milésimo de segundo para essa caneca, correto? Foi. Espontaneamente. Embora vocês já conheciam. Sim. Mas vocês olharam. E vamos imaginar que numa pesquisa qualitativa tradicional, o que é que eu faria se eu fosse o moderador? Eu poderia dizer assim, Brenda, o que te chama mais atenção nessa caneca? Aí a Brenda iria olhar novamente e iria naturalmente formular um conceito sobre a opinião, ok? Que necessariamente pode ser que ela não ache isso, mas ela apenas, impulsionada, vai falar. Isso pode, inclusive, influenciar a sua resposta numa pesquisa tradicional, ok? Mas a Brenda falou tão rebuscadamente que eu tenho que falar algo mais técnico agora. Eu acho que o tom da paleta
do amarelo que foi impressa nessa caneca, ela tem uma mistura no CEMIG tal, e sai dizendo várias coisas. E que necessariamente não é nada disso que o Gesiel gostaria de dizer, mas ele, como foi influenciado, ele vai falar. Ora, imagina eu que sou o tomador de decisão com todas essas informações. Como é que eu vou ter a assertividade dessas respostas? Aí é onde eu volto a dizer, as pesquisas precisam recorrer a novos métodos. E hoje em dia já existem. E aí é quando eu quero falar da neurociência. Não tem nada a ver com neurolinguística. Primeira coisa, eu estou falando de neurociência. Recursos que a ciência e de profissionais que estudam o cérebro humano desenvolveram mecanismos e equipamentos que podem nos dar esse tipo de informação. E aqui eu quero trazer para o seu público um equipamento chamado rastreador ocular ou o chamado eye tracking. O eye tracking, ou rastreador ocular, é um equipamento já desenvolvido há alguns anos, que ele tem uma tela onde ele tem via infravermelho, ele faz uma calibração do seu globo ocular. E sem eu lhe dizer absolutamente nada, como é que eu conduziria fazendo uma pesquisa fazendo uso desse rastreador ocular? Eu diria, olha, Brenda, Gesiel, vai aparecer nesse monitor aqui uma luzinha vermelha. Você dá uma olhadinha para essa luzinha vermelha e logo depois vai aparecer uma imagem e você vai simplesmente olhar para a imagem. Ok. Você olha para a tela, vai aparecer uma luzinha vermelha que via infravermelho faz uma calibração do seu globo ocular. E Gesiel, acredite, em tempo real, o moderador consegue ver no seu equipamento o que a gente chama de eye trace, que é o percurso que o olho percorreu na tela até chegar na imagem. Em tempo real, eu consigo ver qual foi o percurso que você fez, Esse equipamento também me dá o que a gente chama o heat map, que é a área de calor, ou seja, qual foi dessa área da caneca aonde você mais deteve a atenção ocular. Ora, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque você não verbalizou nada. É exatamente uma conexão do seu cérebro para a resposta. É uma ligação direta, é um acesso direto. E aí não vai falsear nas palavras. Não vai. E eu consigo, Gesiel, imagine para quem vai fazer o layout dessa caneca. Ora, eu sei que a área de retenção da atenção, por exemplo, da Brenda, foi na parte inferior. Logo, se eu tenho uma informação importante, aonde eu vou colocar? Na parte inferior. Ah, mas eu vou fazer um santinho do meu candidato. Por que o número do candidato é colocado no canto superior direito e não no centro? Ou por que o número está na cor X e não na cor Y? Essas informações, que geralmente elas são conduzidas a partir de grupos focais tradicionais ou de uma experiência de profissionais que já estão atuando e eles fazem isso quase que no automático. Hoje em dia, nós já temos tecnologia para dar esse tipo de informação. E isso que a gente tem feito, investido bastante na nossa empresa. E aqui trazendo para o nosso livro, a gente fez isso. Por que o livro, por exemplo, ele reúne essas cores? Por que o livro, a imagem está em preto e branco e ao redor está colorido? Não é? Você pode fazer isso de forma empírica, mas você pode fazer isso também a partir de tecnologias. Então, é isso que eu estou me referindo. Hoje em dia, Gesiel, os institutos de pesquisa já estão se modernizando bastante. Eu digo aqueles institutos sérios, né? E que eles têm investido muito em tecnologia. A gente tem institutos aqui no país que estão no nível Estados Unidos. Os melhores países do mundo, nós temos tecnologia igual a deles. A diferença é qual é o uso que a gente vai fazer dessas informações e como a gente estrutura essas perguntas. Isso faz toda a diferença.